Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo da patologia, quase como numa investigação forense, sabe? A nossa missão é descobrir como os cientistas conseguem revelar todo um universo de invasores microscópicos. E a principal ferramenta para isso, a ciência da coloração. É com ela que se solucionam os mistérios por trás das doenças. Então, vamos começar com a pergunta que move tudo isso. No universo da medicina, como é que se encontra um inimigo que simplesmente não dá para ver? Pois é, essa é a realidade de um patologista todo santo dia. A grande maioria dos micróbios que causam doenças são, na prática, invisíveis dentro do tecido humano. E o X da questão é que a maioria desses micro-organismos não tem cor nenhuma. Eles se camuflam ali no meio, totalmente escondidos. Para conseguir enxergá-los, os patologistas têm que, de certa forma, forçar esses invasores a se entregarem. A solução para isso, a ferramenta-chave dessa investigação, é a coloração. É ela que faz o invisível se tornar visível. Bom, este aqui é o nosso plano de investigação. Primeiro, a gente vai entender como identificar os intrusos. Depois, vamos focar nos principais suspeitos: o mundo das bactérias, os fungos que vivem escondidos e os parasitas mais sorrateiros. E, por fim, vamos juntar todas as peças e ver como essa paleta de cores leva a um diagnóstico que, no fim das contas, pode salvar vidas. E aqui a gente entra na primeira fase, identificar os intrusos. Porque, antes de saber o que eles são, a gente precisa conseguir vê-los. E o desafio é justamente esse, fazer o invisível aparecer. Nossa investigação começa então com o grupo de suspeitos mais comum, as bactérias. Agora a gente vai explorar como colorir o mundo bacteriano e conseguir as primeiras pistas que são cruciais para identificar quem é quem. A primeira ferramenta, e uma das mais importantes, é a coloração de Gram. Ela basicamente divide as bactérias em dois grandes grupos. As gram-positivas têm uma parede celular que segura o primeiro corante, o cristal violeta, e por isso elas ficam roxas. É como se elas vestissem um casaco roxo. Já as gram-negativas não seguram essa cor e acabam pegando a cor do segundo corante, ficando rosas. Essa é a primeira grande pista para saber com que tipo de bactéria estamos lidando. Mas e quando o suspeito é mais casca grossa? Algumas bactérias têm uma parede celular cheia de lipídios, que funciona quase como uma capa de cera, sabe? E essa capa resiste às colorações normais. Para esses casos difíceis, como o das micobactérias, é preciso uma ferramenta mais especializada: a coloração álcool-ácido resistente. E a técnica clássica para isso é o método de Zell-Nielsen. Funciona assim. Primeiro, um corante especial, a carbofucsina, é aplicado de um jeito que consegue penetrar naquela parede de cera. Aí vem a parte genial. Uma lavagem com álcool ácido descolore tudo, exceto as micobactérias. Elas são álcool ácido resistentes, então se agarram com tudo à cor vermelha. Para finalizar, o resto do cenário é pintado de azul, o que faz os nossos alvos se destacarem como um sinal de alerta. E o que essa técnica brilhante revela? Os bacilos álcool ácido resistentes, ou BAA. Eles aparecem num vermelho vivo contra um fundo azul bem clarinho. E isso leva direto ao diagnóstico de doenças muito sérias, como a tuberculose e a hanseníase. É incrível como a cor numa lâmina pode ter um impacto tão grande na vida de uma pessoa. Agora, e aqueles culpados que são super discretos, difíceis de ver, como as espiroquetas? Para eles, a gente usa a técnica de Wharton Story. É uma impregnação por prata. Basicamente, os organismos que são argirofílicos, ou seja, amantes da prata, absorvem íons de prata. Depois, uma reação química transforma esses íons em prata metálica, fazendo com que os micróbios fiquem literalmente revestidos de metal. O resultado visual é impressionante. Os organismos-alvo ficam pretos, bem nítidos, contra um fundo meio amarelo-canela. Essa técnica é fundamental para encontrar bactérias bem elusivas, como a Treponema pallidum, que causa a sífilis, a Helicobacter pylori, que está ligada a úlceras de estômago, e a Borrelia burgdorferi, da famosa doença de Lyme. Mas nem só de bactérias vivem as infecções. Nossa investigação agora se volta para uma classe diferente de suspeitos: os fungos. Eles são eucariontes, têm uma biologia diferente e a parede celular deles é única, rica em quitina. Isso significa que precisamos de outras ferramentas para fazer com que eles apareçam. Para encontrar fungos, a paleta do patologista precisa ser maior. A coloração PAS, por exemplo, os pinta de um magenta vibrante porque mira nos carboidratos da parede deles.
Já a Groctygomory usa prata para destacá-los em preto. E para alguns tipos que têm cápsulas de proteção, a Musci carminhos revela num vermelho intenso, mirando exatamente nessas cápsulas. Ou seja, ferramentas diferentes, cores diferentes, para alvos diferentes. E aqui tem um exemplo perfeito da importância de escolher a ferramenta certa. A coloração Musci Carmine é absolutamente essencial para identificar uma levedura encapsulada chamada Cryptococcus neoformans. Essa cápsula, que é a principal arma dela, acaba se tornando seu ponto fraco no microscópio, brilhando num vermelho vivo que praticamente grita a identidade do invasor. A nossa investigação nos leva agora para os maiores inimigos da lista, os parasitas. E esse grupo é super diverso, vai desde protozoários de uma célula só até vermes com várias células. Desmascarar essa turma exige muita técnica. E a galeria de suspeitos aqui é de peso, hein? Temos desde protozoários como o Plasmodium, que causa malária, até eumintos como a Taenia solium, o verme da cisticercose. Cada nome dessa lista representa uma doença grave e um desafio enorme para o diagnóstico. O mais fascinante aqui é a versatilidade do arsenal do patologista. Técnicas que foram criadas originalmente para bactérias, como a Giemsa e a Zilneucin, são adaptadas de forma muito inteligente. Elas não mostram o parasita inteiro, mas destacam estruturas internas específicas, tipo um núcleo aqui, um cinetoplasto ali, que funcionam como uma impressão digital para identificar o organismo. E assim, a gente chega ao final da nossa jornada. Agora, vamos conectar todos os pontos, da cor numa lâmina de vidro até a cura de um paciente. É a paleta para o diagnóstico. No fim das contas, a lógica é essa. A coloração certa leva à identificação certa. A identificação certa leva ao tratamento certo. É uma corrente de eventos que começa com uma simples cor numa lâmina e termina com a saúde de alguém sendo restaurada. Esse é o verdadeiro poder da paleta do patologista. Ao longo dessa análise, a gente explorou um verdadeiro arsenal de técnicas de coloração. Do simples grão ao complexo método com prata, vimos que cada uma delas é como um pincel diferente, projetado para fazer um tipo específico de ameaça microscópica saltar aos olhos. É uma demonstração incrível de habilidade e precisão. E para fechar, fica uma pergunta. Conforme os micróbios evoluem e novos patógenos aparecem, como será que os nossos métodos para enxergá-los vão ter que mudar também? A verdade é que a investigação nunca para. A ciência precisa estar sempre um passo à frente nesse eterno jogo de gato e rato.